Bora lá, meu povo, continuemos nossa odisseia pelo conhecimento. Nesta aula eu vou focar em 3 conteúdos, olha só, de mecânica, tá? A parte de impulso e quantidade de movimento, a parte de estática de corpo extenso, no caso de torque, momento, o que é, o que não é, como resolver a questão de torque, e a parte de hidrostática, fechou? Então vem comigo e vamos lá. Olha só. Primeiro, já coloca essa questão aqui pra gente resolver. Essa questão fala o seguinte: popularmente, estilingue é conhecido como arco atirador com elásticos presos pelas extremidades que, sendo ativado por um gatilho, arremessa pedrinhas, bolas de argila, tiradeira, badoque, bodoque. Tentaria chamar de tudo isso, que loucura, né? Considere um corpo de argila com massa 60 gramas. Gente, olha só. Lançado de um estilingue colidindo horizontalmente com um bloco de tijolo liso de massa de 40 gramas. Ele falou colisão. Ei, se ele falar colisão, você se deparou com a questão de colisão na tua frente, não tem pra onde correr. Como que a gente faz questão de colisão? É quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. E acabou. Qualquer questão de colisão é isso, sacou? Pode vir a prova que for. É isso aqui, certo? Seja em uma dimensão, sejam em duas dimensões. Uma dimensão que eu falo é quando tem uma bolinha, outra bolinha, ó. Uma vem, a outra vem, elas se colidem. Beleza, isso é uma dimensão, mais fácil. Mas se vier duas dimensões também, o que você faz? Pô, vem uma pra cá e vem uma por aqui, ó. Bolinha 1, bolinha 2. Ele vai te dar as massas, velocidades, tal lá. E daí elas se colidem quando chegar aqui. Quando chegar aqui, uma vem pra cá, outra vem pra cá. Prof, como que eu faço daí? A mesma coisa, é quantidade de movimento antes. Só que qual que é a única diferença? Olha só, quantidade de movimento antes no eixo X é igual a quantidade de movimento depois no eixo X, e quantidade de movimento antes no eixo Y é igual a quantidade de movimento depois no eixo Y. Fechou? Então é só você separar. Se forem duas dimensões, é só você separar. Nesse caso aqui, ó, antes no eixo X é só a bolinha 1 que tem quantidade de movimento, porque a 2 está na vertical, está no eixo Y, né? Aí depois aí as duas terão e tal lá. Antes no eixo Y, só a bolinha 2. Depois as duas terão. Então é só você separar o eixo X e o eixo Y, caso apareça alguma coisa, tá? De duas dimensões, que você faz. Não é esse caso aqui. Esse caso aqui é em uma dimensão, ó. Eu tenho um corpo de argila, vou chamar de uma bolinha, tem 60 gramas, lançado em estilingue colidindo horizontalmente com um bloco de tijolo. Então tá aqui meu bloco de tijolo que tem 240 gramas. Beleza, e a argila tá vindo, tá? O corpo de argila apresenta uma velocidade horizontal de 5 metros por segundo, tá? Determine a velocidade do conjunto dos corpos argila-tijolo imediatamente após a colisão. Então ele quer saber a velocidade depois da colisão, sabendo que o bloco de argila aderiu ao bloco de tijolo. Quando ele fala aderiu ao bloco de tijolo, quer dizer que permaneceram juntos. Que tipo de colisão é essa? Esse é o tipo de colisão que mais traz perda de energia, tá? Só para relembrar a parte conceitual. É a colisão inelástica. A colisão inelástica, que é esse que os corpos grudam após a colisão, é o que tem mais perda de energia, tá bom? Mas qualquer tipo de colisão eu resolvo quantidade de movimento antes igual depois. E vou abranger mais. Olha só, não só colisão, mas empurrão. Também arma de fogo, no caso, eu atirei para lá, a arma veio para cá. Quantidade de movimento antes igual depois, sacou? Então fica ligado. Explosão, mesma coisa. Tá, ele quer saber a velocidade depois, né? Então vamos lá. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Antes, quem tinha velocidade? Só a argila. Então antes eu coloco só a quantidade de movimento da argila. E depois? Depois os dois estão juntos e os dois têm velocidade. Então vai ficar a quantidade de movimento depois. Vou colocar argila, bloco, fechou? AB. E daí vou abrir, ó. Quantidade de movimento da argila é massa da argila vezes a velocidade da argila antes é igual massa da argila mais a massa do bloco, os dois estão juntos, né? Vezes a velocidade da argila bloco. Pra representar depois, eu coloco uma linhazinha aqui, tá? É só pra dizer que é depois da colisão isso aqui. Beleza, aí é só jogar os valores. Como eu sei que as massas elas vão se dividir umas pelas outras, eu nem vou transformar para quilograma, tá? Mas se você tiver dúvida, transforma. Na hora da prova, não sei se eu posso transformar, se eu tenho que transformar ou não, transforma. Beleza? Coloca tudo no SI, mas aqui não vai fazer diferença, então para nossa conta vai ser de boa. Massa da argila é 60, velocidade da argila antes é 5, a massa da argila mais massa do bloco é 300, né? 300 vezes velocidade da argila bloco linha.
Fica 60 vezes 5 dá 300. Igual a 300 VAB'. Passei dividindo, ficou a velocidade da argila e do bloco depois da colisão. Vai ser de 1 metro por segundo e acabou. Acabou. Caiu uma questão de colisão, a gente não pode errar. Por quê? Porque todas as questões eu resolvo assim. Fechou? Então lembra desse detalhe, anota aí no teu caderninho. Beleza, o que eu tenho que lembrar mais de impulso quando dá em movimento, povo? Primeiro, impulso é quando você empurra alguma coisa, né? Quando você impulsiona alguma coisa. Impulso, ele só acontece enquanto você estiver tocando no objeto. Isso aqui é muito importante. O impulso só acontece enquanto está tocando no objeto. Ou seja, impulso é igual a força vezes o tempo de contato. Tempo de contato. Esse tempo é o tempo de contato. Se você deixou de tocar no objeto, você não tem mais impulso. Que fique muito claro na sua cabeça. Fechou? Por que eu falo isso e repito várias vezes? Porque assim, ó, várias questões em vestibulares diferentes, né? Mas várias questões já caíram assim. Eu lanço a bolinha faz ela faz isso aqui. Ele pergunta, quais as forças que agem na bolinha quando ela tá aqui, ó, nessa posição. Despreze a resistência do ar, tal, quais as forças que agem na bolinha quando ela tá ali. Aí a pessoa vai lá e coloca, tem a força peso para baixo. E tem a força que você fez. Não me erre isso. Não tem a força que eu fiz. A força que eu fiz, a partir do momento que eu parei de tocar, eu não faço mais força naquele objeto, sacou? Só tem o peso, nesse caso aí só tem o peso. Então, por favor, não caia nessa pegadinha. Eu larguei o negócio, eu não faço mais força. Não sei que eu tenho poder mental, mas não tem. Então, eu não faço mais força no objeto, sacou? Beleza, então impulso é igual a força vezes o tempo de contato. Só tem impulso enquanto estiver tocando, tá? Então, é bem simples. A força é medida em newtons, o tempo é medido em segundos. Isso aqui é newton vezes segundos. Essa é a unidade de impulso, tá? Newton vezes segundos. Beleza, só que tem um detalhe, cuidado. Quando cai impulso, pode cair para você calcular de duas formas diferentes, na verdade 3. A primeira aqui, ó, é mais simples, esse aqui é o próprio conceito, tá? Mas você só pode usar essa formulinha se a força for constante. F, CTE, F constante. Professor, e se a força não for constante? Então, daí cai um gráfico para você assim, ó. O gráfico é força por tempo. Ei, caiu esse gráfico, força por tempo, é um gráfico muito manjado. E cai, meu, e cai. Caiu esse gráfico, força por tempo, ó, força varia, tá vendo? Ó? Você não pode calcular o impulso pela equação, porque não tem na equação ΔF. O que você faz? Você faz a área do gráfico. Se você fizer a área do gráfico F por T, você tem o impulso. Então a área do gráfico é numericamente igual ao impulso. Fechou? Cuidado, apareceu um gráfico, força por tempo é impulso. Professor, alguém pode perguntar, eu tenho que decorar toda vez que aparece gráfico FT, eu faço área e tem impulso? Não precisa. Porque assim, ó, você sabe que você pode fazer área em alguns gráficos. Tá, daí apareceu um gráfico FT. Daí você pensa, FT. O F vezes T é o impulso, sacou? Então é assim que você vai sacar que neste gráfico, fazendo a área, eu posso calcular o impulso. É igual, por exemplo, se cair um gráfico FD. F vezes D é trabalho. Então, se você fizer a área desse gráfico, você tem o trabalho. Fechou? E a terceira coisa importante do impulso impulso é igual a variação da quantidade de movimento. É assim que a gente relaciona impulso e quantidade de movimento. Lembrando que quantidade de movimento, eu fiz na outra questão lá, né? É massa vezes velocidade, tá bom? Essa é a fórmula, né? Massa vezes a massa em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, no SI, e daí quantidade de movimento, a unidade é quilograma vezes metro por segundo. Beleza. Agora, para eu relacionar as duas coisas toda vez que eu impulsiono algo, eu faço a quantidade de movimento desse algo variar. Então, se eu tenho algo parado, eu vou lá e impulsionei. Quer dizer que estava parado, quantidade de movimento zero, daí vai ter uma quantidade de movimento depois que eu impulsionar. Ou seja, toda vez que eu impulsiono algo, eu faço a quantidade de movimento desse algo variar. Esse é o teorema do impulso. Teorema do impulso. É importante que você saiba dele. Teorema do impulso, tá bom? Tá aqui, ó. Beleza, prof. Aí deixa eu abrir isso aqui. Teorema do impulso é F vezes tempo de contato, né? Impulso é isso, né? E variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E essa formulinha aqui, embora seja extremamente importante, a parte prática dela, a parte matemática,
Meu, caiu algo que relaciona velocidade e força, provavelmente é isso aqui, ó. Velocidade, força e te deu tempo de contato, ixi, falou em colisão, é isso aqui, sacou? Então, é importante. Só que essa fórmula tem uma importância teórica também, que é o seguinte, aqui está explicado como funciona o airbag, por exemplo. Professor, como funciona o airbag? Então, o airbag, ou qualquer amortecedor, tá? Qualquer sistema de amortecimento funciona da maneira que eu vou falar agora. Então, airbag, imagina o seguinte, ó, você tem dois carros e os dois carros são iguais, gêmeos univitelinos. E os dois carros também. Só que um tem airbag e o outro não tem airbag, certo? Os dois têm a mesma massa, têm a mesma velocidade, daí os dois batem. Os dois bateram. Beleza. Aí, a velocidade final dos dois é zero. Esse que cai fora. A quantidade de movimento inicial dos dois também eram iguais. Não era zero, mas eram iguais. Por quê? Mesma massa, mesma velocidade. Tá, então isso quer dizer que um carro com airbag ou um carro sem airbag, esse lado da equação é igual para os dois carros. Só que agora vem. Quando o carro não tem airbag e ele bate, você, por inércia, vai para frente e a tua tendência é você bater no volante uma batida seca, rápida. Uma batida seca, rápida, quer dizer que o tempo de contato do teu rosto com o volante é tiquititinho. E se o tempo de contato do teu rosto com o volante é tiquititinho, a força de impacto é enorme. Lembra que esse lado da equação tem que estar igual, né? Então, o tempo de contato pequeno quer dizer que a força de impacto é enorme. Sacou? Então isso é muito importante, isso é muito interessante. Agora, quando tem airbag, qual que é a função do airbag? É você aumentar o tempo de colisão. Nossa, professor, sério? Sério. O airbag, ele aumenta o tempo de colisão. Olha as questões teóricas, tá? Cuidado. Ele aumentando o tempo de colisão, a força de impacto diminui. Fechou? E daí você não se quebra tanto. Essa é a ideia do airbag, sacou? Então a ideia do airbag é aumentar o tempo de colisão e daí a força de impacto diminui. Olha a pegadinha de uma questão teórica. Um carro com airbag e sem airbag, você bate no volante ou bate no airbag? O impulso no teu corpo é maior em qual situação? Daí você pensa, o impulso no meu corpo, tendo airbag ou não tendo airbag, é maior em qual situação? Resposta, essa pegadinha é muito lazarenta. Muita gente erraria. O impulso é igual. Por que igual? Porque um carro com airbag e sem airbag, a variação da quantidade de movimento é a mesma. Ah, é, professor? É, e o impulso é a variação da quantidade de movimento. Agora, o impulso é igual, só que com o airbag, a força de impacto é menor. Porque o tempo de interação ali, o tempo de colisão é maior, sacou? O impulso é o mesmo, só que a força é diferente. Então, cuidado, questões teóricas. E se você for pensar, qualquer sistema de amortecimento é assim, sacou? O amortecimento do tênis, o que ele faz? Ele aumenta o tempo de contato do teu pé com o chão, justamente para diminuir a força de impacto no teu joelho, por exemplo. Fechou? Então, qualquer sistema de amortecimento é assim. Então, sobre impulso e quantidade de movimento. Gente, é isso aqui, ó. Tá aqui. Tem que lembrar dessa equação. Tem que lembrar que se cair um grafo faz área, você tem impulso. E impulso igual a variação da quantidade de movimento. Caiu questão de colisão, você já sabe. Caiu questão de colisão, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Tá aqui, ó. É isso. Esse é o segredo de qualquer questão de colisão. Fechou? Então, caiu essa região aqui na tua prova, a gente tem que destruir. Beleza, vamos para a próxima. E se cair estática, professor? Vamos lá. Estática, eu coloquei uma questão genérica aqui para te mostrar que todas as questões de estática de corpo extenso, estática de barra, todas as questões se resolvem do mesmo jeito, da mesma maneira. Gente, é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Segue esse espaço e seja feliz na tua vida. Olha só, a figura mostra uma prateleira horizontal formada por uma tábua homogênea de peso 20 N. Então a tábua tem peso 20 N, né? Sustentada por dois apoios, X e Y, equidistantes das extremidades da tábua. Sobre a prateleira há dois vasos, vaso 1 e vaso 2 de peso 50 e 40. Então vaso 1 tem peso 50, vaso 2 tem peso 40. E ele pede as intensidades das forças aplicadas na tábua pelos apoios, ou seja, ele pede as normais. Tá bom? É isso que ele pede as normais. Vamos lá, gente. Então, primeira coisa, estática de barra é torque, é momento. E momento, não sei se você lembra da equação, mas momento é força vezes a distância até o ponto de apoio. Essa distância a gente pode chamar de braço, braço da alavanca também, tá? Então, momento é força vezes distância até o ponto de apoio. Fechou? Quanto mais distante do ponto de apoio, maior o momento. Daí você me pergunta, professor, e o que é momento? Só relembrando, momento é a capacidade que uma força tem de fazer o objeto girar.
Momento é a capacidade que uma força tem de fazer um objeto girar. Fechou? Isso aí é momento. Beleza. Por exemplo, eu tenho uma porta e essa porta tem lá a maçaneta. E a maçaneta é mais longe possível da minha dobradiça aqui, não é? É ou não é? Por que é mais longe possível? Porque quanto maior a distância, maior a capacidade que você tem de fazer essa porta girar. Abrir ou fechar, no caso. Isso é momento. Quando você pega uma chave de fenda ou uma chave de boca e você quer afrouxar ou tirar um parafuso, você não faz força aqui. Você faz força aqui na ponta para o negócio girar. Por quê, pessoal? Porque quanto mais distante, maior a capacidade de você fazer o objeto girar. Sacou? Maior torque, a gente fala maior momento. Ficou claro? E daí, quanto mais força você fizer também, né? Maior capacidade. Então, momento é isso aí. Só que, nas questões de estática, eu não quero que gire. Eu não quero que gire, né, prof? Se eu não quero que gire, quer dizer o seguinte, ó. Para resolver todas as questões, primeiro passo, eu não quero que gire. Se eu não quero que gire, quer dizer que o momento de todas as forças no sentido horário tem que ser igual ao momento de todas as forças no sentido anti-horário. Professor, como assim? Assim, ó. Momento é a capacidade que uma força tem de fazer um objeto girar. Pode ser para um sentido ou para o outro. Beleza. Aí tem várias forças agindo no objeto. Tá. Aí se você pegar todas as capacidades de todas as forças de fazer girar num sentido e for igual à capacidade de todas as forças de fazer girar no outro sentido, se forem iguais, ela não gira em nenhum sentido. Sacou? Então, esse primeiro passo é só escrever isso aqui, ó. Momento no sentido horário é igual momento no sentido anti-horário. Bum! Todas as questões é escrever isso. Siga os passos e seja feliz, gente. É isso. Porque quando você escreve isso, você fala, ó, tá parado. O objeto não vai girar nem para um sentido nem para o outro. Sacou? É isso que você escreve quando você escreve aquilo ali. Então, momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Segundo passo, para você resolver as questões. Segundo passo, desenha as forças. Desenha as forças na barra. Desenha todas as forças que agem na barra. Vamos lá, vou desenhar. Então, nessa barra aqui eu tenho esse cara fazendo uma normal, vou chamar normal X, tá bom? Eu tenho esse cara fazendo a normal Y, força na barra, tá bom? Eu tenho o peso desse vaso aqui, eu vou chamar de P2. Eu tenho o peso do vaso 1, que eu vou chamar de P1. E eu tenho o peso da barra, né, que é a gravidade que faz, que está bem no meio da barra, que eu vou chamar de PB, de peso da barra. Então eu tenho todas as forças agindo aí. Então o segundo passo é isso, desenha as forças. Fechou? Desenha as forças. Depois de desenhar as forças, o que você faz? Escolhe um ponto de apoio. Escolhe um ponto fixo. Tudo vai girar em torno daquele ponto fixo, tá? Tudo vai ter a tendência de girar em torno daquele ponto fixo. Eu vou escolher, já que tem dois ali, NX e NY, você pode escolher qualquer um. Eu vou escolher o NX primeiro. Então, ó, NX é o meu ponto fixo. Tudo vai girar em torno do NX, fechou? E se NX é o meu ponto fixo, quer dizer que NX não tem momento. Por quê? Momento é o que mesmo? Momento é a força vezes a distância até o ponto de apoio. Só que o ponto de apoio é no X. E o NX está no X. Qual que é a distância dessa força até o ponto de apoio? É zero, logo ela não tem momento. Fechou? Ela não entra na minha continha inicial aqui. Beleza. Daí depois de desenhar e você escolher um ponto de apoio, se tiver mais de um no caso, né? Nesse caso tem dois. E eu escolhi um caso que tenha dois de proposta. Porque se tiver um, você não precisa escolher, tá ali, né? Enfim. Daí você vai localizar o momento de cada força aqui, ó. Como assim, professor? Assim, ó. Tudo gira em torno do X, tá? Foca nisso. Se só existir essa força do NY, se só existir essa força do NY, essa barra ela vai girar para onde? Se aqui é o ponto fixo, ó. Se só existir NY fazendo a barra aqui, você concorda comigo que a barra gira assim, ó? Sentido anti-horário? Se só existir as forças NY, ela gira sentido anti-horário. O que eu vou fazer? Eu vou colocar momento do NY deste lado igual. Por quê? Porque é lá que tem sentido anti-horário. Daí vamos para outra força, P2. Pô, se só existe P2, esquece o resto. Esquece o resto, é P2 e o ponto de apoio que você tem que focar. Se só existe P2, a barra não vai girar nesse sentido aqui, ó. Se só existisse P2, ela não giraria sentido horário? Sim, professor. Então, ó, você coloca lá momento do peso 2 do lado que tem momento horário. Fechou?
Ah, se só existir peso da barra, esquece o NY, esquece tudo. Se só existir peso da barra, ela não gira sentido horário? Também, professor. Então, ó, momento do peso da barra. Se só existir o P1, também. Então, momento do P1. Aí, ó, tua equação ficou assim, ó. Momento do P1 mais momento do peso da barra mais momento do P2 é igual ao momento do NY. E daí eu vou abrir as equações e acabou a questão. Acabou todas as questões de barra, é isso aí. Vamos lá, momento do P1. P1 é peso 1 vezes a distância de 1 até o ponto de apoio. Então só abrir, ó, momento, né? Força vezes distância. Então, força vezes distância, ó. P1 vezes a distância até o ponto de apoio, mais peso da barra vezes a distância do peso da barra até o ponto de apoio, mais peso 2 vezes a distância do peso 2 até o ponto de apoio, igual NY vezes a distância do NY até o ponto de apoio. Então só abrir as equações, jogou os valores, acabou a questão. Vamos lá, me ajuda aí. O peso 1 vale quanto? O peso 1 peso de 1 é 50 newtons, né? Então 50 newtons. A distância de 1 até o ponto de apoio é 20 centímetros. Eu vou usar 0,2, tá bom? Para colocar tudo no SI, bonitinho e tal. 0,2. Mais peso da barra. Peso da barra ele falou que era 20 newtons. Então 20 newtons. E a distância até o ponto de apoio, ó. Se tudo... O peso da barra tá no meio, né? É 20 mais 30 mais 50 tem 100 centímetros. 100 centímetros, metade tem 50 centímetros. Então daqui até aqui, ó. Daqui até aqui tem 50 centímetros, concorda? Ele tá no meio. Tudo tem 100, né? Então do meio até a ponta lá tem 50. Vou chamar de 0,5, tá bom? Mais peso 2 é 40 newtons. 40 newtons. E a distância até o ponto de apoio, lembrando, é até o ponto de apoio. Não é até o Y, é até o X que você escolheu lá. Fica 70 centímetros, que eu vou chamar de 0,7. NY e a distância, vezes a distância do NY até o ponto de apoio é tudo, né? 30 mais 20 mais 50, que dá 100 centímetros, que dá 1 metrinho. Então dá 1, né? Vezes 1. Aí é só fazer a continha. Vamos lá? 50 vezes 0,2 vai dar 10. Mais 20 vezes 0,5 vai dar 10 também. Mais 40 vezes 0,7 vai dar 28. Igual a NY. Ó, 38, 48. Então NY é igual a 48 newtons. Fechou. Ó, eu demorei para responder porque eu tô explicando passo a passo, mas ó, isso aí vai ser muito rápido quando você fizer, tá? Quando você pegar a lista e experimentar, você vai ver, vai sair mais rápido. Então NY igual a 48 newtons. Aí já matou, né? Se NY igual a 48, ó, tem que ser letra B. Professor, e como que eu faria para descobrir o NX, caso eu quisesse, né? Como que você faria? Duas maneiras. Ou você faz tudo de volta e escolhe o ponto Y como ponto de apoio. Pode ser, e daí você faz momento, tá pra cá, tá pra lá, tá pra cá, faz tudo de volta. Ou aí você pode fazer o seguinte, ó, se liga. Se essa barra não está se movendo, quer dizer que a força resultante sobre ela é zero. Quer dizer que as três forças para baixo, P1 mais PB mais P2, tem que ser igual às duas forças para cima, NX mais NY. Sacou? Se não tá nem subindo nem descendo, né? Quer dizer que as forças se anulam, né? Então, posso escrever assim também. P1 vale quanto? P1 é 50. Mais peso da barra é 20. Peso 2 é 40. NX eu quero saber. E NY é 48, né? Daí fica 50 mais 40 dá 90, né? 90 mais 20 dá 110. 110 menos 48 vai dar 62 mesmo, ó. NX igual a 62 newtons. Fechou? Qualquer questão de barra, gente. Caiu a barra para você? Faz o processo. Primeiro passo, escreve lá. Momento horário igual momento anti-horário. Primeiro passo. Segundo passo, desenha as forças. Desenhou, localiza. Cada força tem uma capacidade de fazer uma barra girar. Daí, essa aqui tem capacidade de fazer barra girar para onde? Horário ou anti-horário? Tá, horário. Coloca lá do lado do horário. Essa aqui é anti-horário. Coloca lá do lado do anti-horário. Fez todas as forças, aí você abre a equação e acabou a questão. Por que o NX não entrou na minha conta aqui? Porque o NX está no ponto de apoio. Se ele está no ponto de apoio, ele não tem capacidade de fazer barra girar em nenhum sentido. Fechou? O momento dele é zero. Beleza? É isso. E vamos para a próxima e para a última desta parte, que é a parte hidrostática. Gente, deixa eu te lembrar das equações da hidrostática. Primeiro, densidade, né? Densidade é o quê? Massa sobre volume. Você tem que lembrar. Massa tem que ser em quilograma, volume em metro cúbico. Isso no SI.
Só que vai aparecer para você, já estou te alertando, vai aparecer grama por centímetro cúbico. E aí o que, que você faz? Transforma. Como? Multiplica por 1000. Para você transformar grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000. Fechou? Sobre densidade, lembre-se que quando aumenta o volume, a densidade diminui. Isso quer dizer que a densidade ela pode ser interferida pela temperatura. Então, toda vez que eu esquento alguma coisa, essa coisa dilata. Dilatou, o volume aumentou. O volume aumentou, a densidade diminui. Fechou? A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metro cúbico. Isso para uma temperatura de 4 graus Celsius, lá. Então, cada temperatura vai ter a sua densidade, porque cada temperatura vai ter o seu volume. Fechou? E sobre densidade, ainda te alerto para uma coisa muitíssimo interessante. Olha só, se liga. A densidade do gelo, um exemplo para você na cabeça. A densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico, tá? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se você divide a densidade do gelo pela densidade da água, vai dar 0,92. Essa razão entre os dois vai dar 0,92, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você coloca gelo na água, 92% do gelo fica submerso. Fica submerso. Submerso. 8% fica para fora. Então, um iceberg, no caso, é isso, sacou? A ponta do iceberg é só 8% do iceberg. E o resto é 92%, velho. O que fica para baixo é 92%. Por que eu estou te falando desse exemplo? É para você ter na cabeça. Se você tem a densidade de um objeto e você tem a densidade da água, e ele pergunta quanto que fica submerso quando você coloca um no outro, você faz a razão. Quando você fizer a razão entre as densidades, objeto e água, você sabe a porcentagem que fica submerso. Informação super importante, sacou? Então fica com isso na cabeça. Para você não ter que decorar a informação, saiba o exemplo, que você vê toda vez. Pô, você coloca gelo na água, o gelo fica só com a pontinha para fora. Quanto que fica para fora? 8%. Como que eu sei? É ali, ó. Então, se você tiver um exemplo na cabeça, você consegue abranger para várias outras coisas, fechou? Então, primeiro caso, densidade. Segunda coisa importante, pressão. Pressão é igual a força sobre área. Não esqueça essa formulinha. Aumentei a área de contato, a pressão diminui. Diminuir a área, a pressão aumenta. Por que um prego tem uma pressão enorme quando a gente bate? Porque ele tem uma ponta bem fininha. Ponta bem fininha, a área que eu faço a força é muito pequenininha, logo a pressão é enorme. Por isso que ele entra na parede super fácil, sacou? Força é Newton, área é metro quadrado e a unidade de pressão é Newton por metro quadrado. Fechou? É isso. Então, quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Fechou? Só um detalhe, com essa formulinha ainda, eu consigo resolver as questões de prensa hidráulica. Questões de prensa hidráulica são clássicas, ou de elevador hidráulico, né? Aquela máquina que você faz uma força aqui F1 numa área 1, daí aparece uma força aqui F2 enorme numa área 2. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Pô, é o princípio de Pascal. O princípio de Pascal fala que se eu faço uma força de um lado, essa força é repassada para todos os pontos do fluido sem tirar nem pôr. Ou seja, a pressão que eu faço de um lado é repassada para todos os pontos. Ou seja, F1 sobre área 1 é igual a F2 sobre área 2. Caiu elevador hidráulico. Princípio de Pascal. É isso. A pressão que eu faço de um lado, ela é repassada para todos os pontos integralmente. Fechou? Daí eu posso usar essa formulinha aqui, que nada mais é do que aquela ali, né? Força sobre área. Sucesso? Beleza. Além dessa equação, lembre-se da pressão em fluidos. E pressão em fluidos é densidade do fluido vezes gravidade vezes a profundidade ou altura, tanto faz. Pressão em fluidos é isso aqui, ó. Densidade, de novo, ó, quilograma por metro cúbico. Gravidade é metros por segundo ao quadrado. Altura em metros. E a pressão vai ser em Newton por metro quadrado. Fechou? Essa formulinha ela traz uma coisa muito interessante. Escute a minha voz, mortais. Escute a minha voz. Olha só. Num mesmo fluido, numa mesma altura, independente do que houver. Num mesmo fluido, numa mesma altura, mesma pressão. Num mesmo fluido, mesma altura, mesma pressão. Mesmo fluido, mesma altura, mesma pressão.
no mesmo fluido, mesma profundidade, mesma pressão. Independente, se for um recipiente assim, ó, aí tem água, né? Ou se for um recipiente assim, ó, tem água, aqui no fundo a pressão é igual. Porque a pressão, ela depende da altura e ponto. Se é água e água, né? Depende da altura. Ah, professor, mas aqui tem muito mais água. Eu sei, mas a pressão é a mesma. Sacou? Então, cuidado com isso aí, tá bom? Beleza. Daí, além disso aqui, lembre-se das unidades de pressão que podem aparecer para você. Que é o seguinte, ó. 1 ATM é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado, que a gente chama também de Pascal, né? Newton metro quadrado Pascal é a mesma coisa. 1 ATM é 10 a quinta newton metro quadrado, que é 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10 metros de água, 10 metros de H2O. Fechou? Então, 1 ATM são 10 metros de água. Por que isso é importante? Porque assim, ó, quando você mergulha, e se cair esse tipo de questão, não precisa nem calcular, você pode ter de cabeça. Você mergulhou 30 metros por baixo d'água. Qual que é a pressão em cima de você? Se você mergulha 30 metros por baixo d'água, a pressão em cima de você é de 3 ATMs da água, mais 1 da atmosfera. 4 ATMs. Então, você está 30 metros abaixo d'água. Em cima de você tem 30 metros de água, mais uma atmosfera inteira. Então, ó, cada 10 metros de água é um ATM. 3 ATMs da água, mais 1 da atmosfera. Professor, eu estou a 70 metros para baixo d'água. 7 ATM da água, mais 1 da atmosfera. 8 ATM. Fechou? Daí você não precisa calcular essas coisas. Pô, ele deu alguma coisa desse tipo, desse naipe, aí você resolve. É de cabeça. 10 metros de água que vale 1 ATM. Beleza? E além disso aqui, para fechar, não esqueça do empuxo, né? Princípio de Arquimedes. Arquimedes, eu gostaria que você anotasse uma frase para mim aí. Arquimedes fala o seguinte: o empuxo é igual, sempre igual, ao peso do fluido deslocado. Do fluido deslocado. O empuxo é sempre igual ao peso do fluido deslocado. Para as questões teóricas é essa frase que vai aparecer, porque esse é o princípio de Arquimedes, sacou? E se eu quiser calcular o empuxo é densidade do fluido vezes gravidade vezes o volume submerso. É só o que está para dentro da água que tem empuxo, fechou? E daí eu vou resolver a questão de empuxo e você vai ver que questão de empuxo é questão de bloquinho. Questão de empuxo é questão de bloquinho. A gente está safe demais, fechou? Então tá aí. Vamos lá. Professor, o que quer dizer empuxo é igual ao peso do fluido deslocado? É tipo assim, ó. Você tem uma banheira completamente preenchida. Você coloca a tua mão lá na banheira, essa banheira vai liberar um pouco, vai cair um pouco da água, certo? Qual que é o volume de água que cai? É o volume da tua mão. Inclusive, essa é uma ótima maneira de você saber volume de coisas irregulares. Você coloca na banheira, vê quanto deslocou, quanto caiu de água, né? E o quanto caiu é o volume da tua mão. Fechou? Tá. Caiu o volume da minha mão, né, prof? Exatamente isso. Se eu pegar essa água que caiu e pesar, dá exatamente igual ao empuxo que tua mão vai sofrer quando estiver dentro da água. Então, o empuxo é igual ao peso do fluido que caiu, no caso, que foi deslocado. Beleza? Esse é o princípio de Arquimedes. Sabendo disso, vamos ver duas questõezinhas aqui rapidinho. Ó, essa primeira questão clássica de elevador hidráulico, né? A figura mostra um macaco hidráulico contendo óleo e constituído de dois êmbolos. E ele te deu as áreas, ó. Área 1 e área 2. Sobre o êmbolo A é colocado em repouso um bloco de massa 6 vezes A2, né? É colocado esse bloco aqui, de massa tal. Determine o valor em newtons da força aplicada na área 1. Ou, isso aqui é pressão hidráulica, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. E ele quer saber a força no êmbolo 1, né? Então, força no êmbolo 1. A área 1, ele me deu, ó, 1,2 vezes 10 a primeira. Professor, só um detalhe antes, antes de fazer aqui, ó. 1,2 vezes 10 a primeira é 12, tá? Então, para quem tem problemas com potência, 12, né? 1,2 vezes 10 a primeira vezes 10, é 12. Então, 12. Professor, não tem que transformar por metros quadrados? Nesse caso não precisa, porque você vai passar multiplicando e vai cortar as unidades do milímetro quadrado, fechou? Então não precisa não. Então igual, F2 é a força 2. Ei, 600 não é a força, né? 600 é a massa. A força que ele faz é o peso. Então 600 vezes 10. Essa é a força, 6.000, né? Ou 6 vezes 10 a terceira, tanto faz. E a área 2? A área 2 é 1,2 vezes 10 a quarta. 1,2 vezes 10 a quarta é
12 com mais 3 é 12 mil. 12 mil milímetros quadrados. Fechou? Se você quiser fazer com potência, faz potência sem problema nenhum. Fica F1 igual a 6 vezes 6.000 vezes 12 vai dar 72 mil. Divididos por 12 mil vai dar 6. Então 6 newtons é a força que eu tenho que fazer. Olha que doideira, velho. Você tem que fazer uma força de 6 newtons para segurar algo de 6.000 newtons. Caramba, que massa. Tá aí, esse é o elevador hidráulico. Fechou? E, para finalizar essa aula, uma questão de empuxo pra gente fazer? Pode ser? Vamos lá. Então, a questão clássica de empuxo aí, a figura abaixo representa um bloco de densidade tal. Então, o bloco, ele te deu a densidade do bloco, flutuando na interface de dois líquidos, água e óleo. Então, eu já trouxe uma questão mais legal para resolver, tá? Sai um pouco do clássico. Considerando que 4/5 do volume do bloco estão submersos na água, 4/5 estão submersos na água. Logo, 1/5 está submerso no óleo. Faz sentido? Beleza. Cuja densidade é 1000, a densidade é 1000, ele pede a densidade do óleo. Beleza. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Qualquer questão de empuxo é questão de bloquinho, gente. Primeiro passo, separa o bloquinho. Foi isso que a gente combinou, né? Separa o bloquinho. Depois, desenha as forças que agem no bloquinho. Quais forças agem no bloquinho? Tem o peso do bloco, peso, e tem o empuxo que o óleo faz, porque ele está imerso no óleo, então é o empuxo do óleo, e tem o empuxo da água. Empuxo da água. E acabou, só tem as 3 forças nesse bloquinho aí. Fechou? Então fica assim, ó, empuxo do óleo mais empuxo da água, como ele está parado, tem que ser igual ao peso do bloco. Fechou? Questão de um bloquinho. E questão de bloquinho, talvez seja até mais fácil, porque geralmente está parado, tá? Daí fica, empuxo do óleo é densidade do óleo, vezes gravidade, vezes volume submerso no óleo, mais empuxo da água, densidade da água, vezes gravidade, vezes o volume submerso na água. E o peso do bloquinho é a massa do bloquinho vezes a gravidade. Daí, ó, gravidade tá nos 3 termos. Corta fora. Oi? Cortei. Aí, densidade do óleo, eu quero saber. Volume submerso no óleo. Vamos lá, vamos pensar. Volume submerso no óleo é 1/5. 1/5 de quê? 1/5 do volume total, fechou? Então tem que colocar. Não coloco só 1/5, é 1/5 do volume total. Então é 1/5 do volume total. Mas, densidade da água é 1000, né? Ele falou? 1000. Vezes, a gravidade foi embora, né? O volume submerso na água é 4/5. Ou 4/5 de quê? 4/5 do volume total. Massa do bloquinho. Professor, ele não me deu a massa, professor? Pois é, ele não deu a massa, né? Eita, e agora? Mas ele deu a densidade. Ele não me deu a massa, mas deu a densidade. Densidade igual a massa sobre volume, certo? Então a massa é a densidade do bloquinho vezes o volume total. A massa é isso aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Densidade do bloquinho vezes o volume total. Ou, volume total tá nos 3 termos. Ui, foi, cortei. Olha que massa. Ficou a densidade do óleo sobre 5, mais 1000 vezes 4 sobre 5. Fica 4.000 sobre 5. 4.000 divididos por 5. Dá 800. 800. Igual, densidade do bloquinho é 900. Aí fica... passa para lá, fica 900 menos 800, que dá 100, né? E o 5 passa multiplicando, fica 100 vezes 5, dá 500. Então fica 500 quilogramas por metro cúbico é a densidade do óleo. Então todas as questões de empuxo é questão de bloquinho. Separa, desenha as forças, geralmente está parado, então iguala as forças, abre as equações, sucesso. Fechou? É isso, gente. Então para finalizar, te falo isso aí, para finalizar a mecânica, né? Te falo isso aí dessas partezinhas. Muito obrigado pela tua atenção, valeu e continuamos junto. Vamos lá, até!